Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais uma aula do nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Então, a gente vai falar mais uma vez sobre imunologia. Bom, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre doenças autoimunes. Doenças autoimunes, então, é caracterizado quando o organismo gera respostas imunológicas contra uma molécula ou algum sistema do próprio organismo. Então, por exemplo, se tem uma resposta imunológica, de anticorpos contra alguma molécula específica do organismo. Então, isso gera inflamação, enfim, e é caracterizado como uma doença autoimune. Por exemplo, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, a qual o organismo reconhece alguma proteína específica e acaba gerando essa doença. Então, como triagem para a artrite reumatoide é utilizado o teste de aglutinação. Então, é contra alguma molécula específica, né? Então, essa molécula é encontrada na maioria das pessoas com artrite reumatoide, porém, pode também ser encontrado em outras doenças e em pessoas saudáveis. Então, por isso que o teste de aglutinação ele é apenas um primeiro teste, porque é um teste rápido e relativamente fácil de ser realizado. Mas, para ter o diagnóstico, né, e confirmar a doença, precisa de alguns outros testes secundários. Então, o objetivo, né, é identificar anticorpos que estão gerando essa resposta autoimune, né, com o teste de aglutinação. Outra doença autoimune que também é muito frequente é o lúpus eritematoso. O lúpus, só para vocês lembrarem, é aquela doença que tem como característica as bochechas rosadas, né, em formato de borboleta. Então, para o diagnóstico do lúpus, então é preconizado a imunofluorescência ou então o ELISA. O ELISA a gente viu na aula passada os princípios básicos dele, né, como que funciona o processo, a metodologia de realização desse teste. A imunofluorescência, ela também é baseada na ligação de antígeno e anticorpo, realizado em lâminas de vidro. É colocado anticorpos, né? E feito a identificação tanto de anticorpo ou então identificação de antígeno. No caso aqui, é para detectar anticorpo, né? Que é o que está gerando a resposta autoimune e caracteriza o lúpus. A visualização, né? A leitura, digamos assim, da imunofluorescência é a partir de microscópios. Então, no processo, na metodologia da imunofluorescência, é colocado, né, fluoromos, a qual vai gerar luz e vai ser feito a leitura a partir de um microscópio. E aqui, né, tem as imagens a qual é feita a visualização. E então, né, a presença da luz verde ou a intensidade dessa luz, então vai caracterizar a presença ou não dos anticorpos específicos que estão causando a doença autoimune, nesse caso, o lúpus. Então, existem diversas doenças autoimunes, né, em todas as regiões, digamos assim, né, em todos os órgãos do organismo, praticamente existem doenças autoimunes específicas. Então, só que o foco, né, do diagnóstico para doenças autoimunes é sempre os anticorpos. Então, independente do tipo de doença autoimune, a intenção, né, das análises clínicas é sempre identificar o anticorpo que está reagindo contra alguma molécula específica. Então, por exemplo, dependendo da região ou o órgão que estiver afetando, geralmente, né, já se tem selecionado algumas moléculas que imagina-se que pode-se ter resposta autoimune. E dessa forma, se faz a identificação dos anticorpos que estão reagindo contra. Então, por exemplo, na gastrite autoimune, né, uma doença autoimune, se faz a busca por anticorpos anti-células parietais. Então, isso segue, né, para todas as doenças autoimunes. Então, a gente tem uma gama muito grande de doenças autoimunes, por exemplo, só no estômago, consegui listar duas aqui, que é a gastrite autoimune e a anemia. No pâncreas também tem as diabetes, né, que a diabetes mellitus tipo 1 é considerado também autoimune. Então, se tem ali 4 anticorpos principais que se fazem a pesquisa para o diagnóstico. Então, seguindo, né, só para a gente ter o conhecimento de algumas possíveis doenças autoimunes.
Então, as doenças celíacas também são consideradas doença autoimune. Então, né, novamente, o objetivo da metodologia de análise da doença celíaca vai ser identificar anticorpos antimoléculas que já se imagina que possa gerar autoimunidade. Então, claro, né, que para todas essas doenças existem alguns outros testes que são realizados para confirmar, né, e para finalizar o diagnóstico, bem como também avaliação clínica, né, pelo médico, enfim, mas o diagnóstico específico para poder avaliar uma doença autoimune e poder confirmar que o paciente está com uma autoimunidade é a partir da avaliação do anticorpo. Sem avaliação do anticorpo, não se pode confirmar exatamente, né, a presença de uma doença autoimune. Então, tem também a doença de Crohn, colite ulcerosa. Então, enfim, existem diversos tipos de doenças, né? Então, aqui, né, mais algumas outras doenças autoimunes. Então, lembrando, né, existem diversos tipos de doenças autoimunes. Eu trouxe algumas aqui, a quais são mais conhecidas e mais frequentes de diagnóstico, só para a gente ter uma noção. Mas o principal mesmo é a gente entender, né, o que é a análise de doença autoimune. Mas, por exemplo, a gente tem doenças autoimunes na tireoide, então tem 3 possíveis, né, causas de doenças autoimunes para a tireoide, doenças autoimunes na suprarrenal, que é caracterizada como a doença de Addison. Então, por exemplo, aqui ó, na doença de Addison, a análise vai ser baseada na procura do anticorpo anti-21-hidroxilase. Então, né, provavelmente é alguma molécula que está presente na suprarrenal, que frequentemente causa doença autoimune, então é avaliado o anticorpo ante essa molécula. Então, o anticorpo que vai reagir com essa molécula. Essa molécula seria, no caso aqui, o antígeno, porém é uma molécula, né, um antígeno que está presente ali naturalmente. Tem as doenças também autoimunes no ovário, a qual algumas podem causar menopausa precoce. Então, sobre doenças autoimunes, seria isso, né? O objetivo, no caso dessa aula, seria mostrar o que seria uma doença autoimune e por quê, e como, né, realizar as análises e chegar num diagnóstico de doença autoimune. Então, sempre lembrar, né, que para diagnosticar uma doença autoimune, eu preciso identificar anticorpos, sempre ir atrás de anticorpos, fazer avaliações e buscar metodologias que vão me possibilitar avaliar anticorpos e não antígenos, porque como a gente havia comentado, né, em doenças autoimunes não tem como eu avaliar antígeno, porque o antígeno é alguma molécula ou, enfim, alguma coisa do próprio organismo. Então, se eu for avaliar o antígeno nesse caso, com certeza vai dar presença, vai dar positivo, só que isso não significa que seja uma doença autoimune, porque aquela molécula ela é própria do organismo. Então, por isso que eu preciso sempre estar avaliando anticorpos, que daí é o que me diz, né, se o meu organismo teve uma reação imunológica contra alguma molécula específica. Então é isso, tchau e até a próxima aula, pessoal!